Alexandre Reis, satisfação tê-lo aqui conosco ao vivo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Tudo bem, professor? Tudo bem. Ótimo, que bom. Olha, cumprimentar aí a direção, o André Trevisan, teve uma ótima ideia colocar aqui ao vivo, porque a nossa programação, quanto mais ao vivo, ela mais tem essa dinamicidade que prende o telespectador, que inclusive a gente sempre capta isso muito fortemente. Então, que tal a gente começar falando a 1h13, 13h13, sobre a divulgação dos recentes números do PIB 2017, esse que é o medidor da riqueza do país, meu caro professor. Pois é, então, André, saiu recentemente, né, é comum o IBGE lançar essa informação sempre em março do ano posterior, referente a informações dos dados econômicos daquilo que foi o nosso ano, né, do passado, o 2017. E a gente teve algumas surpresas, né? Vamos dizer assim, mais positivas do que negativas, né? Hoje a nossa riqueza no Brasil, né, como se fosse o seguinte, um comparativo para as pessoas entenderem o que seria a riqueza. É a renda que é gerada no escopo de vários setores do ponto de vista de produção, de demanda, e, enfim, o que se gera de dinheiro na economia do ano de 2017. E hoje nós estamos com essa riqueza em torno de 6,6 trilhões de reais. Houve um crescimento em termos percentuais em relação aos anos anteriores. O PIB cresceu em 2017, apenas 1%. Claro que isso não é um dado ainda para se comemorar, tocar foguete, como se diz. Mas, do ponto de vista daquilo que nós estávamos vivendo na economia nos últimos anos, a economia voltou a mostrar o grau de crescimento em vários setores. Então isso a gente olha com um olhar mais positivo, as expectativas estão melhorando, né? E foi o que se mostrou nesses últimos dados divulgados pelo IBGE. Professor, eu lembro que quando estávamos caindo, né? Constantemente os dados eram negativos. Aí quando se diz paramos de cair, já foi uma boa notícia, né? Quando se chegou o chamado fundo do poço, quer dizer, a tendência aí só poderia ser crescer. E ficou um bom tempo naquele 0, tanto, até chegar num 1% que parece nada, mas por favor, né? Bem como o senhor diz, representa em relação ao que estava antes da curva decrescente para uma estabilização e começar uma senda de crescimento. A economia, do ponto de vista, quando ela ela para de crescer, a gente, claro que os dados ainda são pequenos, né, em termos percentuais, mas ela já movimenta, ela está mostrando que o fluxo de negócios está sendo retomado. Isso é positivo para a economia. A gente tem que ter ainda um crescimento lento e gradual, né? Faz parte desse processo. A recessão foi bastante dura aqui no nosso país, né? E também um dado positivo é que, de novo, o principal setor da economia brasileira foi o agronegócio, onde ele que trouxe esse percentual positivo de 1%, né? Carregou bem isso, vamos dizer assim. Então, de fato, nós podemos dizer que a nossa economia é bem marcada pelo setor do agronegócio. Estou lendo ali, destaque agropecuária, mais 13%, isso é um dado de bom crescimento. A indústria parou de crescer, a balança comercial positiva, alta no consumo das famílias. Esse é um reflexo. Eu queria salientar exatamente que esse dado revela a questão que a gente sempre estava comentando, né? E outros economistas e outros grupos de pesquisa, que o consumo das famílias nos últimos 5 anos caiu muito por causa da crise, recessão, a questão do desemprego. No ano de 2017 mostrou esse dado extremamente favorável e positivo. As famílias começaram a crescer o seu consumo. Isso também é importante para a economia e para o fomento da demanda interna, né? Na economia, a gente precisa de consumo também, até porque nós vivemos uma economia de mercado. Então esse dado favoreceu para a gente ter a volta do crescimento também, além da produção extremamente positiva do setor do agronegócio.
Professor, fazer uma pergunta que não está vinculada ao PIB, mas está vinculada a essa questão de desenvolvimento. No ano passado, muitos setores empresariais, muitos líderes empresariais disseram assim: vamos descolar a economia da política para voltar a crescer. É possível isso, professor? Porque a política é o condutor, é o fio indutor da economia. São as decisões políticas a partir do Banco Central, da conjuntura macro, que as decisões são tomadas para nortear a economia, professor. Eu, como economista, e uma resposta um pouco mais técnica, seria o ideal, mas não existe, né? A gente, às vezes, acha que o mundo pode ser idealizado por uma tese, mas isso não existe. De fato, é como tu formulou a pergunta, não tem como ter uma associação entre economia e política, elas estão vinculadas, porque tudo que é uma ação política pode repercutir do ponto de vista para o mercado. E alguma coisa de ação política que pode vir a ser decidida dentro do parlamento ou mesmo no executivo, isso vai ter repercussão no mercado. Então, elas estão extremamente atreladas, né? Olha, 13 horas e 18 minutos, quero fazer mais uma pergunta sobre agora, de volta ao PIB. Santa Maria tem historicamente um PIB relativamente baixo, dado a potencialidade da cidade. Eu digo que isso é compreensível em função de que grande parte da população aqui é formada de jovens que ainda não têm renda para fazer o seu desenvolvimento. E quando eles se formam, eles vão construir essa renda, esse crescimento pessoal fora daqui. E há também um contingente expressivo da cidade que vem atrás, em busca de oportunidades em que os salários ainda são muito, não sei se baixos, eu posso utilizar a palavra, professor, que não repercute nesse desenvolvimento de um PIB mais vistoso, mais expressivo de crescimento econômico da cidade. Um detalhe agora sobre esse último dado que saiu, que é um dado nacional, do bom resultado do agronegócio, isso vai repercutir aqui na nossa cidade. A gente tem essa renda, ela chega até Santa Maria, a renda do agronegócio, isso vai ser positivo, né? De fato, o PIB de Santa Maria, ele é marcado principalmente pelo comércio e serviço. Esses dois setores, eles tiveram crescimento nos últimos anos, mas de fato, comparado ao agronegócio e à indústria, eles, como gerador de renda, principalmente na questão para o trabalhador, as rendas são melhores. E até pensando na questão também da lucratividade, de receita para o empresário que está dentro desses dois setores, há uma diferença bastante significativa na questão também de geração de renda contra a questão da indústria e o agronegócio. Então, de fato, por isso que nós temos aqui em Santa Maria, na nossa cidade, essa questão de não um PIB tão significativo dentro do nosso estado, né? Porque, de fato, as nossas principais forças aqui são o serviço e o comércio, onde são geradores de rendas mais baixas e tem um mercado mais em concorrência, o que faz com que diminua os preços, consequentemente as receitas são relativos a essa diminuição. Muito bem. Uma das áreas também de grande repercussão são as chamadas folhas de pagamento, por exemplo, do Exército, da Base Aérea, da Universidade Federal de Santa Maria, que garantem o recurso ao fim de mês. E quero registrar que no dia de hoje estamos recebendo visitas de autoridades que vêm conhecer uma nova etapa do Exército Brasileiro, que é o investimento em tecnologia, que Santa Maria tem a feliz oportunidade de sediar projetos nesse sentido. Isso também incrementa uma possibilidade de desenvolvimento. Claro, no ponto de vista para a cidade municipal, é um incremento. Um detalhe importante que ainda está aquém os nossos resultados é a questão da taxa de investimento no Brasil. Ela caiu nos últimos anos. Nós teríamos que ter, para ter um grande... Pensando em desenvolvimento econômico de longo prazo, nós teríamos que ter uma taxa de quase próxima a 26%, ou acima de 25%. E hoje nós estamos com uma taxa de 15%, ou seja, é aquilo que o mercado e também o próprio público, o governo, faz de investimento, rodovias, hidrovias, empresas novas, maquinário, infraestrutura. Exatamente. Isso a gente ainda está aquém. Nós só tivemos no último ano, 2017, uma taxa de 15%. Nós precisaríamos alavancar isso em 10%. Então, quando a gente tem notícias do ponto de vista de um novo investimento por parte do Exército aqui, fazendo que isso vai agregar valor e trazer uma riqueza a mais para o município, é extremamente muito bem-vinda essa notícia para nós, André. Muito bom. Que ótimo, fiz questão de registrar isso nessa sua estreia, porque mostra bons augúrios para a nossa cidade. Professor, bela estreia, obrigado. Até a próxima terça-feira aqui conosco. Até a próxima.
E o nosso telejornal está terminando aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.